Imagina que você joga futebol com os amigos. Um deles decide que ele pode ser jogador, juiz, comentarista e ainda pode expulsar quem discordar dessas regras. E pior, se alguém reclamar, ele diz que é tudo para proteger o espírito do jogo. Será que é realmente isso? Parece justo? Pois foi assim que Alexandre de Moraes agiu e tem agido nos últimos anos, controlando o debate público, as redes sociais e até a liberdade dos cidadãos, tudo em nome de proteger a democracia. Hoje, você vai descobrir fatos chocantes sobre como o ministro Alexandre de Moraes usou a bandeira da defesa da democracia e do combate às fake news para, na verdade, prender pessoas, censurar veículos de imprensa, silenciar influenciadores, bloquear contas em redes sociais e até impedir movimentação bancária. Mas tudo isso, fique tranquilo, é em nome de um bem maior. Mas será que foi mesmo só para proteger as instituições? Ou o objetivo maior era tirar Bolsonaro do páreo, destruir a oposição e garantir a permanência do grupo de Lula no poder? Hoje eu vou expor cada pessoa dessa estratégia, mostrando quem foi calado, como, com quais argumentos e que tipo de sigilo foi imposto para esconder informações até mesmo dos acusados. Então, já começa compartilhando esse vídeo agora com quem mais precisa saber da verdade. Inclusive aquele seu amigo que é petista ou mesmo um bolsonarista, que ainda acredita que quem não deve, não teme. E você já se inscreve no canal agora, se você não é inscrito, comenta abaixo e mete o dedo aí no like para o YouTube poder recomendar esse vídeo para mais pessoas. Se você não me conhece, eu sou Adalex Góes, um jornalista que transforma informações e notícias em opinião com um único propósito: ajudar você que está do outro lado a sair dessa grande bolha das mentiras criadas pelo sistema e pela grande imprensa. No STF, Moraes concentrou em suas mãos processos, decisões e relatórios que jamais foram mostrados nem mesmo ao Ministério Público. Foi assim quando mandou prender Alan dos Santos, quando determinou buscas e apreensões na casa de políticos como Daniel Silveira, quando bloqueou Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza nas suas redes, quando mandou fechar canais da Jovem Pan e do Brasil Paralelo, quando bloqueou contas bancárias de empresários como Luciano Hang, tudo sob a alegação de combater fake news e atos antidemocráticos. Se você acha que é exagero, procure as datas. 2020, prisão de Sarah Winter. Maio de 2021, buscas e apreensão na casa de Oswaldo Eustáquio, sem acesso prévio à defesa. Novembro de 2021, bloqueio das contas de Alan dos Santos. Ordem para o banimento aí das suas redes. Outubro de 2022, fechamento do canal Terça Livre. E em 2023, as investigações contra a Jovem Pan, com penalidades e suspensão de vozes opinativas, como Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo. Centenas de perfis suspensos no X, no antigo Twitter, Facebook, Instagram. Em muitos casos, sem explicação detalhada, apenas a palavra sigilo para justificar tudo. É como se o Brasil tivesse virado um grande palco onde um juiz, ao mesmo tempo, escreve, dirige, atua e censura a plateia. Você quer entender os detalhes sobre como esse poder passou por cima do equilíbrio entre os três poderes, da Constituição, dos direitos fundamentais e do devido processo legal? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender. Não esqueça de se inscrever no canal agora, ativa a notificação para não perder nada e comenta logo mais aqui abaixo. Você acha mesmo que Alexandre de Moraes está protegendo a democracia ao ultrapassar todos esses limites? Agora, um ponto fundamental. Todas essas decisões judiciais em série vieram acompanhadas de confidencialidade máxima. O sigilo judicial impediu jornalistas, advogados e até mesmo outros ministros do STF de saberem o que realmente estava acontecendo. Mas por que tanto segredo? Para evitar a instabilidade institucional, mas na prática, para evitar críticas e mobilização na sociedade. No fim das contas, nada muito diferente do que partidos autoritários fizeram no passado. Só que agora, com o rótulo de
defesa da democracia. É como se o árbitro do jogo pudesse apitar, marcar os gols, expulsar os jogadores adversários e ainda desligar as câmeras para ninguém ver o que estava acontecendo ali. Com todas essas informações, agora é o momento de você compartilhar esse vídeo com quem precisa saber a verdade. Você pode até marcar um amigo seu aí nesse momento. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações, tá bom? Essa censura do bem só vai acabar se a gente falar a verdade, mas juntos. Por isso, compartilhe essa informação com mais pessoas. Vamos aprofundar os exemplos e entender por que cada um deles representa uma pecinha fundamental desse novo modelo de controle judicial. Afinal, não se trata apenas de decisões isoladas, mas de uma estratégia estruturada, meticulosamente aplicada ao longo dos últimos anos. A narrativa do combate às fake news. Quem define a verdade, hein? Desde 2019, Alexandre de Moraes tomou para si o papel de ser o guardião da verdade, centralizando ali no STF o chamado inquérito das fake news. Alexandre é quase um iluminado, né? Nunca erra na sua defesa da justiça, dos bons costumes e na proibição da disseminação de fake news e essas coisas todas, né? Mas quem de fato decide o que é fake news, hein? No Brasil, ao contrário de outros países, não existe uma legislação clara ou uma definição objetiva para definir o que pode ser considerado mentira, erro, sátira, ironia ou simplesmente opinião divergente. O que se viu foi a transformação da expressão fake news em arma política. Essa é a verdade cristalina. Qualquer crítica mais contundente ao STF, ao TSE ou a ministros virou alvo preferencial desse inquérito, muitas vezes com medidas cautelares extremas, bloqueio de redes, exclusão de postagens, restrição da liberdade de expressão e até prisões preventivas e conduções coercitivas. Vou citar um dos casos mais emblemáticos. Alan dos Santos, jornalista e influenciador, teve todas as suas contas nas redes sociais bloqueadas, foi alvo de buscas e apreensão em sua residência e acabou exilado nos Estados Unidos. Detalhe, boa parte das provas e das razões para os bloqueios nunca vieram a público. Advogados relataram que receberam apenas ofícios genéricos, sem direito à defesa adequada. Até hoje, Alan dos Santos e outros jornalistas mais, como Rodrigo Constantino e o próprio Paulo Figueiredo, não tiveram acesso completo aos autos dos seus próprios processos. A restrição do debate público, censura prévia e punição financeira. Esses foram os métodos utilizados pelo ministro Alexandre de Moraes para defender sempre a democracia. Outro ponto central dessa estratégia de controle é o uso sistemático da censura prévia. Canais de direita e até centro-direita foram derrubados sem aviso prévio, sem direito ao contraditório. O Terça Livre, por exemplo, canal com mais de 1 milhão de inscritos no YouTube, foi simplesmente deletado da plataforma após decisões de Moraes. O mesmo aconteceu com dezenas de outras páginas, perfis e canais temáticos. E não é só o bloqueio de vozes, houve penalização financeira. Empresários como Luciano Hang, dono da Havan, tiveram contas bancárias congeladas por Moraes. Mas qual foi o argumento? Financiamento de atos antidemocráticos, mas sem apresentação clara das provas ou delimitação objetiva do que seria esse tal financiamento. Em vários casos, o bloqueio dos bens dificultou a defesa, jogou famílias numa instabilidade econômica e demonstrou o potencial da restrição da própria liberdade financeira do cidadão. As armas utilizadas por Moraes, de fato, são armas extremamente poderosas, coercitivas, que de fato lembram um Estado ditador. Mas para alguns, como Vilela, do Inteligência Limitada, não estamos vivendo num período ditatorial, imagina, né? Que é isso, né? O perigoso precedente do sigilo absoluto. O segredo de justiça sempre existiu em casos de segurança nacional ou mesmo de proteção de menores. Porém, sobre a relatoria de Moraes, o sigilo foi elevado à máxima potência.
Grandes operações ocorreram sem conhecimento dos investigados, nem mesmo de integrantes do Ministério Público ou mesmo de outros ministros do STF. Vimos decisões monocráticas afetando a vida de milhares de pessoas. Tudo isso aí baseadas em relatórios de inteligência cujos fundamentos permanecem até hoje desconhecidos. Sem contar, claro, a ação da Polícia Federal do próprio ministro Alexandre de Moraes. Temos duas polícias. Temos a Polícia Federal, que segue as normativas ali da Polícia Federal, e temos uma outra Polícia Federal dos capachos do ministro Alexandre de Moraes, como, por exemplo, o Shor, um delegado capacho que simplesmente obedece a tudo que o Alexandre de Moraes solicitava. Na verdade, o Shor é uma espécie de um pistoleiro de destruição de reputação do ministro Alexandre de Moraes. É uma espécie de um cachorro perdigueiro, um excelente caçador, que quando o seu dono diz, vá caçar, ele vai buscar a presa até os últimos detalhes. Na prática, criou-se no Brasil um ambiente de medo. Qualquer prática, meme ou análise contra o Supremo, o TSE ou ministros específicos virou potencial foco de investigação, bloqueio, penalidade. Tudo sob a bandeira da proteção à democracia. E aqui está o ponto-chave. Cada medida foi vendida ao público como sendo em defesa da democracia. Mas uma democracia de verdade admite apenas um pensamento, uma corrente política dominante e a perseguição sistemática da oposição? Ou a verdadeira democracia é aquela que permite opiniões plurais, contraditórias, acaloradas até, inclusive as mais distantes uma das outras ali, as mais ácidas, desde que não fira direitos fundamentais? O uso político da palavra democracia criou uma zona cinzenta. Qualquer oposição pode ser taxada de antidemocrática. E assim, críticas passaram a ser tratadas não como parte do normal de um processo, de um debate público, mas como ameaças ao Estado democrático de direito. É importante observar que enquanto vários canais influenciadores foram silenciados, parte da grande imprensa manteve silêncio ou até colaborou na maior parte das vezes justamente para clarificar essa narrativa. Muitos veículos tradicionais, em vez de defenderem a verdadeira liberdade de expressão irrestrita, que na verdade é um pilar do jornalismo, preferiram aliar-se à retórica oficial, justificando remoções, bloqueios e até prisões. Quem diria, né? A imprensa se vendeu por tão pouco, se vendeu por prestígio e dinheiro. Isso abriu espaço para um fenômeno perigoso, a demonização das mídias alternativas. Sites, canais e perfis passaram a ser chamados de disseminadores de discurso de ódio, de fábrica de fake news ou de reduto dos extremistas. A consequência clara foi a perda gradual da pluralidade no debate político público. Outro efeito colateral desse cenário é a inversão da lógica judicial. Em vários processos conduzidos por Moraes, os acusados, e muitas vezes até as suas famílias e sócios, ficaram privados dos próprios bens, das redes sociais e até dos meios de defesa, sem ter acesso aos motivos reais das acusações. O ônus da prova se inverteu. Agora, é o cidadão quem precisa provar sua inocência diante do Estado. Retomo aqui o episódio do parlamentar Daniel Silveira. Preso por críticas e ameaças a ministros do STF, Silveira chegou a ficar meses detido e só foi libertado após pressão popular e intervenção política. Seu caso virou símbolo do avanço do poder judicial sobre os demais poderes e da perda de garantias básicas do Estado democrático de direito, investigando até familiares e terceiros. Vale registrar ainda outro aspecto da atuação de Moraes, a extensão do alcance dos inquéritos. Não foram apenas os supostos infratores que viraram o alvo. Em muitos casos, amigos, familiares e até sócios de pessoas investigadas tiveram bens bloqueados, contas suspensas ou foram proibidos de utilizar redes sociais. O clima de vigilância e de medo se espalhou, gerando autocensura generalizada.
Frequentemente eu vejo nas minhas redes sociais, quando publico meus vídeos e outras informações, as pessoas dizendo: olha, eu gostaria de comentar sobre isso, mas eu tenho medo. Ah, eu gostaria de falar sobre isso, mas não tem como. Ou seja, Moraes criou um clima do jeito que ele gostaria, um clima de medo, onde as pessoas de fato não se sentem seguras em poder fazer comentários devidos e falarem aquilo que pensam sobre o que está acontecendo no cenário político brasileiro. Moraes é um ditador, não tenha dúvida disso, e ele conseguiu espalhar essa ideia para as grandes massas aqui no Brasil. Inteligência, censura, bloqueio. Esse é um outro braço dessa estratégia e foi, naturalmente, esse monitoramento massivo das redes sociais, muitas vezes com apoio de empresas privadas de tecnologia e consultorias especializadas. O STF, por exemplo, requisitou relatórios ao TSE, ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, e até empresas de plataformas internacionais para identificar perfis do que eles chamam de risco, redes de compartilhamento e conteúdos potencialmente ali antidemocráticos. Qual foi o resultado disso? Entraram em vigor bloqueios preventivos de perfis, desmonetização de canais, fechamento de grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook, até notificações para que redes mundiais retirassem conteúdo do ar por decisão de um único ministro, sem necessidade de ordem judicial colegiada ou contraditório formal. Repercussões internacionais e críticas de entidades de direitos humanos. Esse cenário não passou despercebido internacionalmente. Entidades como a Human Rights Watch e a Repórteres Sem Fronteiras e lideranças internacionais como Elon Musk e jornalistas do The New York Times fizeram críticas ao excesso de controle judicial no Brasil. Foram apontadas violações de protocolos internacionais de liberdade de expressão e preocupação com a criação de precedentes perigosos para regimes mais autoritários pelo mundo. Parlamentares, em sua maioria, se calaram ou endossaram essa narrativa oficial. O judiciário, na verdade, tem agido a mando do executivo. Não resta dúvida, frases faladas pelos ministros da Suprema Corte e logo a reunião feita com Lula após ele ter vencido as eleições, abraçando os ministros da Suprema Corte, aquela coisa toda, lembra também do missão dada, missão cumprida. Tudo isso mostra que, na verdade, judiciário e executivo são basicamente a mesma coisa. Trabalhavam com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Agora, não resta dúvida de que o legislativo sim foi calado e tem sido calado, e o judiciário se hipertrofiou. Hoje nós temos um super, hiper, mega Alexandre de Moraes, que consegue monocraticamente simplesmente decidir o que 513 deputados e 81 senadores decidiram. Ele vai lá, diz o seguinte: olha, a partir de agora não é mais como vocês decidiram, quem manda na bagaça toda aqui sou eu. O resultado é um judiciário hipertrofiado, com poderes extraordinários e capaz de definir os rumos da política nacional sem debate público amplo e também transparente. O que está em jogo não é a defesa de algum partido político, é na verdade a defesa das liberdades. Mas muita gente ainda não entendeu isso. Muita gente ainda está com aquele binômio de fla-flu, de defender lado. As pessoas não entenderam, na verdade, que quando existe uma escalada ditatorial, todos nós pagamos o preço, todos nós. Mas a verdade é que muitas dessas pessoas só iriam acordar quando chegasse neles, como aconteceu com a imprensa. Até ontem, a imprensa era cúmplice do ministro Alexandre de Moraes e do Lula em tudo o que eles faziam. Hoje, as coisas começaram a mudar. Já existem críticas direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes, já existem críticas duras direcionadas a Lula, ao seu governo, a forma como ele está lidando com essa crise em relação ao Donald Trump. Mas tudo isso só aconteceu por quê? Porque mexeu na imprensa. O que eles querem? Eles querem um novo governo, eles não querem o Bolsonaro de volta. Mas também não mexa comigo, né, Alexandre de Moraes? Mas também não mexa comigo, né, Lula? Eles são cúmplices, não resta dúvida disso. Essa imprensa que aí está, ela não tem compromisso nenhum, de fato, verdadeiro, real, com o povo comum, com as massas. Eles têm compromisso com os seus próprios interesses, com as suas próprias oligarquias, com o seu poder e influência, com a capacidade de ganharem muito dinheiro. Dane-se o resto. Mas quero deixar um registro aqui importante. Defender o devido processo legal
Exigir transparência, critério objetivo e coibição de excessos não é ser um bolsonarista ou de qualquer grupo radical, como alguns dizem por aí. É defender exatamente a base do Estado democrático, que supõe pluralidade de opiniões, respeito a direitos fundamentais e limites claros aos poderes constituídos. Perguntas cruciais que ainda precisam de resposta. Quem define objetivamente o que é fake news? Que critérios justificam o bloqueio ou prisão de cidadãos? Por que tanto sigilo, mesmo em temas de interesse público? Qual é o limite entre proteger a democracia e estabelecer uma censura institucionalizada, como o Supremo Tribunal Federal tem feito? Se você já passou por alguma situação de bloqueio de conteúdo, como eu, por exemplo, ou se conhece algum caso ou tem opinião sobre o tema, comente aqui embaixo. Seu relato pode ajudar a ampliar esse debate para todo o Brasil. E para encerrar aqui, só existe democracia de verdade quando há respeito pelo cidadão, a ampla liberdade de expressão, transparência pública e legítimo contraditório. Não existe censura do bem. Todo atentado à liberdade, cedo ou tarde, vira arma contra todos, inclusive aqueles que comemoram o bloqueio de vozes adversárias hoje, amanhã poderão ser vítimas. A história do mundo está cheia de exemplos de regimes que começaram sufocando uma minoria e acabaram reprimindo toda a sociedade. Por isso, siga compartilhando, se informando, debatendo e pressionando por mais liberdade e transparência. Não é só pelo seu direito de se expressar, mas pelo direito que de todos nós temos de poder dar a nossa opinião, fazer os nossos comentários, falar aquilo que nós achamos e pensamos. Não significa que todo comentário, toda pessoa que fala vai falar o que é certo, o que é justo, e nem sempre o que as pessoas falam está de acordo com a verdade. O problema todo é quando aparece um censor, ou um grupo, ou um poder, ou alguém que então coloca esses limites. O problema está aí. Nós não temos pessoas equilibradas e sensatas o suficiente no mundo que possam se colocar nessa posição de dizer, olha, a partir de hoje eu me autodenomino o grande censor das liberdades, o grande censor da verdade e da justiça. E a partir de agora, eu defino o que é certo e o que é errado. Não existe isso, gente. Não tem como a gente saber. Então, na dúvida, para se evitar os excessos, é preferível que muita gente fale um monte de bobagem, como acontece nas redes sociais. Mas há também pessoas ponderadas. E a verdade é que vai haver sempre conteúdo disponível para todo mundo. E você vai escolher que tipo de conteúdo você vai consumir. Isso chama liberdade. E cada um vai procurar aquilo que julgar ser o eficiente, o melhor para si, para sua família, como sempre foi, como deve ser. Não é Alexandre de Moraes, o STF, Lula ou qualquer um que tem o direito de fazer essa regulamentação e determinar o que é justiça, o que é verdade, o que é fake news, o que é desinformação. Porque, na verdade, esses caras não estão nem um pouco interessados em combater fake news nem desinformação. Eles querem calar as vozes contrárias, opositoras, dissonantes, para que eles implementem, comandem, controlem tudo aqui no Brasil. É assim que nascem as ditaduras e é assim que se perpetuam as ditaduras. Qualquer lugar que você for olhar, basicamente as ditaduras elas acontecem nesse formato, desse jeito. Por todos esses crimes cometidos por Alexandre de Moraes, fica evidente que é só uma questão de tempo para que Alexandre de Moraes pague pelos crimes cometidos. São muitos crimes. Eles se amontoam até os céus. E Alexandre de Moraes abriu várias frentes, cometeu vários crimes, fez muita coisa errada. Chegará um momento em que ele terá que prestar contas à justiça da terra e à justiça de Deus. E nós estaremos por aqui para levar essas informações até você. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui abaixo. Não esqueça de se inscrever no canal e, acima de tudo, indique o nosso canal, esse vídeo, para que outras pessoas tenham acesso a informações como essas, importantes para fazer você refletir e não só a informação manipulada da grande imprensa brasileira. Até logo mais e, como sempre, a gente se encontra no próximo vídeo.